Feedback é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode exercer no capital humano. As empresas usam demais o feedback, mas elas não estão sabendo fazer isso da maneira correta. Junto com o feedback, que é o olhar para trás, é o sentir do que aconteceu, tem a ver com o passado, existe o feed forward também, que é o projetar o que eu quero diferente do que eu estou vivendo. Então deixa eu te mostrar como é que a gente faz isso de maneira muito mais estratégica, associando o olhar do passado, que é muito importante para aprendizado, mas já projetando para o futuro, que é o que nos interessa. Não temos como mudar mais o que aconteceu. E as empresas gastam muito tempo falando do que não deu certo. Elas não conseguiram entender ainda que o jogo começa quando eu faço mais tempo atuando naquilo que eu quero ser e não o que eu já fui. Olá, eu sou Eduardo Fortes, interferidor corporativo, treinador de empresas, ex-executivo da indústria farmacêutica, professor de MBA em nível nacional de estratégia, e eu quero trazer para você hoje um olhar muito especial sobre uma ferramenta muito valiosa que é o feedback. As pessoas adoram receber feedback, mas elas também não sabem receber isso de maneira muito correta e também não sabem nem como fazer com relação a esse tipo de informação, e o próprio gestor também não sabe nem como exercer isso nos profissionais. Mas isso acontece com uma certa frequência, as pessoas necessitam o tempo inteiro de feedback. Mas eu quero ainda levar o seu olhar um pouco além de tudo isso. O feedback ele não é completo no processo todo de formação do ser humano. A gente não tem como atuar no passado, viu gente? Você sabe disso, né? Que nós não temos como atuar dentro do mundo passado. E o feedback ele habita no passado. O feedback serve para a gente olhar o que deu certo e o que não deu certo. Até quando se pensa em feedback, primeiro olhar, eu tenho certeza que vem isso para você, o feedback tem a ver com aquilo que não está funcionando, né? Mas o feedback também tem a ver com eu dizer lá no passado o que funcionou mesmo. Só que de nada serve a informação do que funcionou e do que não funcionou, porque ambas estão no passado. Eu quero te convidar a ter um olhar um pouquinho mais estratégico, que é assim que eu der um feedback, que eu comentei algo que estava no passado, no dia de hoje eu quero te falar a respeito do que nós vamos fazer para frente, que é o feed forward. Feed forward, a gente tem a capacidade de projetar com os aprendizados do passado o novo profissional que vai para o futuro. As empresas não aprenderam a fazer nada disso, viu gente? Elas continuam fazendo o quê? Gasta-se um tempão dando feedback para as pessoas, e depois elas vão falar alguma coisa do que eu desejo para você para frente. Primeiro porque é mais fácil falar do que aconteceu, não é verdade? A gente tem dados e fatos, a gente tem detalhes, mas a gente não sabe o que vai acontecer para frente, então a gente não gasta tempo falando do que vem para frente. Mas eu quero que a pessoa fique aonde depois da minha conversa? No passado ou quero que ela fique no futuro? Então a gente precisa redefinir numa linha do tempo quanto tempo eu fico no passado nesse feedback e quanto tempo eu quero ficar projetando para que a pessoa avance para o futuro. E é muito curioso agora, quero te chamar a atenção para um ponto bem interessante. As pessoas muitas vezes vão dar feedbacks mais positivos do que negativos, porque o feedback negativo ele é chamado de conversas difíceis. A gente evita conversas difíceis porque a gente acha que está lidando com adultos, pessoas de bom senso, e não tem necessidade de ficar dizendo que está funcionando o que não está, né? Pois é, mas ela é muito fundamental que existam as conversas difíceis. Se você não fizer conversas difíceis, você não consegue então projetar as pessoas para aquilo que você espera delas. E aí então você acompanhá-las depois nesse passo 2, que é para onde nós vamos depois dessa conversa difícil, que é o feedback negativo. E para onde nós vamos depois dessa conversa difícil, que é o feedback negativo, é o feed forward. E esse para onde nós vamos, ele requer que você tenha muita tranquilidade de entender que para onde nós vamos, nem eu nem você sabemos para onde vamos. A gente tem um projeto de futuro. Então tem curva de aprendizado, tem erros e acertos, tem capacidade de alterar a rota, tem capacidade de acertar ou errar novamente, aquilo até mesmo que eu acabei de dizer que não foi o ideal. Mas o mais importante de você que você entenda é que o feedback sozinho ele é extremamente nocivo, seja ele positivo ou seja ele negativo. Porque na verdade quando você acaba de trazer um feedback e você não projeta com o feed forward, você acabou de deixar as pessoas perdidas dentro do mapa, dentro do cenário. Você acabou de dizer o que não funcionou, o que funcionou e está tudo bem, e dali em diante você se ausenta. E você não estrutura um caminho de sequência. E esse caminho de sequência, ele é conhecido como feed forward. Então eu quero trazer para você 3 dicas para você começar esse jogo muito bacana de feedback, feed forward juntinhos. Assim que eu já trouxe para você o que funcionou, o que não funcionou no passado, eu já projeto com você o que eu quero para o futuro. Então eu vou dar um exemplo bem clássico, que é o primeiro exemplo que eu gosto demais, que é informalize mais esse processo, tá? Então assim, isso tem que ser feito a todo momento. Você vai tomar um cafezinho lá na área de café da sua empresa com aquele liderado ou aquele seu cliente que você está atuando e você já fala de um pontinho que ele está fazendo ou deveria estar fazendo e de repente não está tão adequado, e rapidamente já projeta o que você gostaria naquele momento e não deixa a emoção perpetuar por ali. É mais ou menos assim, olha, eu não estou achando interessante a maneira como os e-mails estão vindo, eu gostaria muito que você prestasse mais atenção no formato que você envia os e-mails para não dar uma conotação um pouco mais dura, tal. Você já consegue nesses próximos e-mails da tarde já fazer esse movimento para que a gente já consiga perceber? Quer um café? Quer uma água? Vamos ali para a gente poder acompanhar o pessoal na outra sala? E acabou o assunto, entende, gente? Aquilo não pode ser um ritual de roupas especiais, sentado à mesa, com luzes especiais,
para você falar num ponto que não está funcionando. Isso tem que ser criada uma rotina de informalidade e naturalidade dentro da empresa. Não de feedback, mas de feedback e feed forward juntos. Segunda dica muito importante da casadinha feedback e feed forward é justamente quando você entende que eu acabei de dizer para você sobre feedback e eu agora preciso que o feed forward precise ter um tutor, eu preciso acompanhar você nessa experiência para frente. Então a gente fala muito que o feedback ele é o cobrar, mas o feed forward ele tem o capacitar. Então eu tenho que entender que cada vez que eu fiz um apontamento que eu cobrei, seja até um apontamento negativo ou positivo, porque tem um ar ali de apontamento sempre, né, o feedback. Mais pra frente eu preciso acompanhar essa pessoa, porque eu acabei de dizer pra ele aquilo que não funcionou ou funcionou, então eu sou a melhor pessoa, eu sou o melhor juiz para que eu esteja acompanhando ele nos próximos passos. Então a segunda dica que eu deixo pra você é: o feed forward precisa ser acompanhado, ele tem a ver com capacitação e tem a ver com tutoria. Você acompanha aquele que você acabou de dizer que tem um apontamento a ser feito. E a terceira dica da dupla feed forward feedback é justamente a questão da periodicidade. A periodicidade tem a ver também com o que a gente chama de prestação de contas e recebimento de orientação. PCRO, presto contas e recebo orientação. Então, de quando em quando eu presto contas e recebo orientação? A minha dica para você é todos os dias. Todos os dias você pode iniciar seu dia, por exemplo, fazendo um alinhamento com o teu gestor direto. Gestor, veja se é isso que você espera de mim hoje. Eu já estou corrigindo um detalhe que você comentou comigo ontem. Olha que beleza, muito bom, né, esse processo. Então eu acabei de falar para você, gestor, olha o que eu vou fazer hoje, derivado da nossa conversa de ontem. E aí no final do dia você fala, gestor, olha o que eu fiz hoje durante o dia todo, está alinhado com o que você esperava e olha o que eu estou projetando para o dia de amanhã. Então eu estou o tempo inteiro brincando de passado e futuro, prestando conta e recebendo orientação. Porque eu acabei de falar para ele que se eu fiz e que eu vou fazer, ele vai trazer receber orientação, um RO para mim. Eu presto contas e recebo orientação. De quanto em quanto tempo tem que fazer isso? Claro que o ideal seria todos os dias de forma muito natural. Gente, é muito bacana quando você entende que você está norteado, com luz sobre o seu caminho, porque você está recebendo feedback e feed forward. Está recebendo o que está dando certo, o que não está, passado, e está projetando aquilo que você deseja ser, futuro. É isso. Grande beijo, nos vemos até a próxima. Tchau, tchau. E aí eu me lembrei, gente, de uma coisa muito legal, né? Ló, sobrinho de Abraão, quando Sodoma e Gomorra começou o processo de destruição, eles receberam uma orientação de que deveriam somente olhar para frente, não olhariam para trás sob hipótese alguma. E aí a esposa de Ló, num ato falho, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Então, o ensinamento dos evangelhos nos mostra que, mesmo eu não sabendo muito o que vem pela frente, o olhar é para frente. Então você vê como vai totalmente contra o que a gente vive na nossa sociedade hoje do mundo corporativo. Se gasta um tempão olhando para trás. E eu entendo que olhar para trás tem um monte de ensinamento, mas assim, talvez começar a dividir mais isso para o olhar para frente é mais interessante, é mais estratégico, né?